Oi, eu sou Marina Oliveira e estou aqui para falar sobre a primeira temporada da série Ninguém Quer da Netflix, que começa nos mostrando Joanne com a sua irmã, fazendo o podcast que elas têm juntas. A título de curiosidade, o nome do podcast é Ninguém Quer. Por que ele se chama assim? Não faço ideia, acho que é só para dar o nome da série, talvez, não sei. Durante o podcast, Joanne desabafa sobre as suas desilusões amorosas, além de falar sobre sexo e empoderamento. E nesse fatídico dia, ela está desabafando sobre mais um relacionamento frustrado. E sua irmã dá o conselho de que ela deveria não ignorar as red flags que aparecem logo de cara, porque a Joanne tem mania de fazer isso. E ela resolve acatar esse conselho. Ela é chamada por sua amiga e produtora para ir a uma festa. E lá ela conhece o Noah, que parece um cara muito legal, apesar de ter acabado de terminar um relacionamento. O que já é uma red flag, ela deveria ter corrido dali, tá? Porém, durante o jantar, ela descobre que o cara é, além de tudo, um rabino. E depois dessa informação, ela resolve ir embora, porque ficar ali seria dar margem para um possível relacionamento entre eles, e ela sabia que isso não iria dar certo. Porém, dias se passam depois desse encontro e ela não consegue tirar esse rabino da cabeça. Mesmo assim, ela vai a um encontro, que dá muito errado. Porém, ela foge desse encontro assim que recebe uma mensagem de sua amiga dizendo que o Noah falou nela. Então ela não pensa duas vezes e corre até a sinagoga em que Noah prega. Lá, ele claramente fica muito feliz em vê-la, porém fica um pouco incomodado, porque além dos seus fiéis, sua família estava ali. E ele sabia que haveria um certo julgamento por ela não ser judia. Então, ele fala para ela o esperar do lado de fora. Enquanto ela espera o Noah, recebe uma ligação de sua irmã. E quando ela conta tudo o que aconteceu, a irmã fala que ela foi muito precipitada e que ela acabou sendo muito emocionada. E que o fato dele estar demorando tanto para sair é porque ele nem está interessado nela. Então, a irmã de Joanne resolve buscá-la. Mas assim que ela chega, Noah e seu irmão aparecem. E ele explica toda a situação para Joanne, de que na verdade ele estava tentando se livrar dos fiéis o mais rápido possível, mas que ele não poderia ser deselegante com aquelas pessoas, né? E o seu irmão confirma toda a história. Graças a essa desculpa, Joanne resolve dar uma chance pro Noah. E eles vão para um bar, pub, restaurante, realmente eu não sei o que é aquilo, mas também não importa, porque eles nem ficam muito tempo lá, tá? Eles conversam, por uns 5 minutos, até que a esposa do irmão do Noah aparece, grita, faz um escândalo na porta desse lugar. E o Noah e o irmão vão embora com entre as pernas como duas adolescentes de pais conservadores. Acho que eu me identifiquei um pouco com essa parte, tá? Mas corta isso aí. Nesse momento, a esposa do irmão do Noah ainda aproveita para gritar que ele estava noivo. Sabendo dessa história, Joanne fica decepcionada. É óbvio que ele tinha uma noiva, né? E então resolve não falar mais com Noah. Mas quando ele pede para conversar com ela e explicar toda a situação, ela resolve dar uma chance só para ele se explicar mesmo. E durante essa explicação, ele fala que na verdade não tá noivo, que nem sequer chegou a noivar de fato, porque antes de pedir ela em noivado, percebeu que nem conhecia a namorada de tanto tempo. E depois da história esclarecida, Noah e Joanne dão o seu primeiro beijo. E ela vai embora. Então, ela tem a brilhante ideia de fazer uma piada com ele e dizer que acha que está grávida. Mas quando ela conta para sua irmã toda a história e fala sobre a piada, ela fala que a atitude de Joanne não foi legal e que isso pode ter assustado ele. E essa história acaba ficando na cabeça da Joanne, até porque o Noah não fala com ela por muito tempo. Então ela apresenta o seu programa do podcast na casa da sua irmã e quando ela tá voltando para casa, ela encontra um cachorrinho de rua, que ela resolve abrigar durante a noite para levar num abrigo pela manhã. Mas quando ela tá chegando em casa, recebe uma grata surpresa em ver o Noah sentado na sua porta. E então ele explica que na verdade não respondeu a mensagem porque ele nem sequer tinha visto. A verdade é que a ex do Noah sofreu um acidente e como ele é rabino, ele não pode simplesmente ignorar esse fator. Principalmente porque a família dele achava que ela tinha sofrido esse acidente exatamente por causa dele. Enfim, por mais absurda que seja essa situação,
ela aceita numa boa. E ele aproveita para responder a piada, dizendo que sabia que o beijo tinha sido muito bom, mas que não ao ponto de engravidá-la. Ou seja, ele não ficou chateado com a piada. Pelo contrário, ele gostou da piada. E todas as coisas que a irmã da Joanne achava que eram um problema, ele meio que mostra que não, ele gosta realmente do jeito da Joanne. Não é à toa que depois desse momento, eles resolvem ter o primeiro encontro. E durante esse primeiro encontro, ela precisa comprar um vibrador por causa de uma entrevistada do podcast. E ele não só aceita a situação numa boa, como decide ir com ela para fazer essa compra. Porém, dentro do sex shop, ele encontra um outro rabino acompanhado. E naquele momento, ele fica desesperado, porque ele acredita que esse rabino vai contar ao seu rabino-chefe que ele estava naquele local. E isso faz com que Noah fique muito desesperado. Porém, a Joanne começa a pesquisar sobre esse rabino e descobre que, na verdade, ele estava com uma amante naquele local. Ou seja, ele não iria se dedurar para dedurar o Noah, né? E isso acaba deixando o Noah muito mais confortável. Depois desses imprevistos, da compra do vibrador e de encontrar o outro rabino, eles perdem a reserva no restaurante. Então, Noah convida Joanne para ir à casa dele fazer um jantar. Então, eles comem, bebem, ficam juntos e dormem juntos. Depois desse dia, eles começam a sair e se dão muito bem juntos. O relacionamento é legal, saudável, porém, o Noah convida a Joanne para passar uns dias em um acampamento de jovens que ele iria pregar. Mas assim que seu rabino-chefe aparece no local, ele faz questão de afastar a Joanne, porque na verdade, ele não quer que o seu rabino-chefe descubra que ela e ele estão juntos, já que ele quer se tornar o rabino-chefe. Então a Joanne se sente muito mal. Ela passa a acreditar que ele não quer assumir ela para as outras pessoas. E então ele vai atrás dela e explica toda a situação. E ela acaba aceitando numa boa. Depois disso, ele tenta se aproximar da irmã da Joanne, que até esse momento não suporta o Noah. Só que nesse momento, os pais da Joanne resolvem aparecer nesse encontro sem avisar. E ele acaba agindo de uma forma completamente estranha. E é nesse momento que Joanne sente um ranço enorme por ele. E vocês sabem, né? Quando o ranço se instaura, nada vai fazer esse ranço sumir. Bem, não foi exatamente isso que aconteceu com eles. Na verdade, quando Noah explica que ele ficou muito nervoso e pede desculpas a Joanne, o ranço dela simplesmente some. E é nesse momento que ela percebe que, de fato, ama o Noah. Um tempo se passa, o Noah apresenta a Joanne aos seus amigos. Não é uma tarefa nada fácil conquistar as esposas dos amigos do Noah, já que as esposas do amigo do Noah são amigas da ex do Noah, então é bastante complicada a situação, mas no final ela acaba conseguindo agradar a todo mundo, exceto a cunhada do Noah, que apesar de não ter tanta raiva da Joanne depois disso, também não vira muito amiga dela, até porque ela é melhor amiga da ex do Noah, então não faz muito sentido. O grande problema mesmo é quando Joanne vai conhecer a família do Noah, e nesse momento ela percebe que está sendo odiada pela mãe dele, por ela não ser judia. Porém, durante o jantar, Joanne vê a mãe do Noah comendo carne de porco. E para você, meu caro, que não sabe, os judeus não podem comer carne de porco. É pecado na religião deles. Apesar de ver a sogra amassando uma travessa cheia de frios, ela não conta nada para a família do Noah. E depois disso, a mãe do Noah passa a tratá-la super bem. Mas ao final da festa, fica claro que a velha só estava fingindo gostar dela e que na verdade ela quer separar o Noah da Joanne. Com a mãe do Noah a odiando, mesmo assim, o relacionamento vai de vento em polpa. Porém, como Noah quer se tornar rabino, isso só será possível se a Joanne se converter. E ela conversa com os amigos sobre isso e no impulso fala para ele que vai sim se converter. Em paralelo a toda essa história, Joanne e a irmã brigam. Isso tudo porque a ex do Noah falou que ele e ela estavam retando o relacionamento e que na verdade a Joanne não passava de uma distração. E quando a irmã da Joanne fala isso a ela, a Joanne não acredita na irmã, o que eu achei uma baita de uma sacanagem. Tava nítido que a irmã dela nunca mentiria pra ela, apesar
não gostar do Noah, isso é um fato. Mas como a Joanne não sabia dos fatos que virão a seguir, ela fica com raiva da irmã. As duas ficam brigadas por tempos e é nesse meio tempo, inclusive, que a Joanne resolve se converter, tá? Bem, um tempo se passa com as duas mal se falando e elas só resolvem essa briga por conta do irmão do Noah, que é amigo da irmã da Joanne. E ele fala que, na verdade, a ex do Noah mentiu naquela conversa porque sabia que ela era a irmã da Joanne. Só um adendo. Quando ela foi falar com a ex do Noah, ela se apresentou com outro nome, para que a ex do Noah fosse o mais honesta possível naquele momento. Mas como a ex do Noah sabia quem ela era, o plano foi todo por água abaixo. E a Joanne ficou com raiva da irmã à toa. Enfim, Joanne é convidada para o bar mitzvah da sobrinha do Noah. E lá, o Noah anuncia para todo mundo que a Joanne vai se converter. Porém, a ex do Noah e Joanne conversam. E ela afirma que Joanne será um exemplo para todos no templo. E é nesse momento que Joanne percebe que não consegue fazer isso. Então, ela termina com o Noah e vai para casa. Enquanto isso, a cunhada do Noah e a mãe dele descobrem que a irmã de Joanne e o irmão do Noah estão conversando. Então, ambas se unem para tentar separar as irmãs dos irmãos. E quando eu pensei que a temporada iria acabar assim, Joanne encontra um Noah no meio do caminho. E ele deixa claro que ela tem razão. Realmente é impossível ele ser rabino e ter ela ao mesmo tempo. E a beija. O que significa que ele está escolhendo a Joanne ao invés de ser rabino. E é assim que a temporada acaba. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas outras redes sociais, dá uma olhadinha no box de informações, me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse filme. E é isso. Fui!